Agora, camarada João Cláudio, olha, tô vendo aqui, tá, nossa, aquele fundo dele, na segunda-feira passada, tava lá até tinha umas coisa arrancada da parede, tá maravilhoso, já tô vendo aqui. Chega mais, homem, com esse cenário aí, sensacional. João Cláudio Pitilo, nossa. Nas ondas. Estamos nas nas ondas aqui no Farol Brasil, iluminando as ondas. Nossa, você iluminando as ondas. Olha, ficou lindo esse seu fundo aí, hein? Guerra Patriótica, legal, o mapa. Né? Ali é a bandeira soviética sendo levantada em Berlim. No hashtag 9 de maio, dia da vitória. É isso aí. É isso aí. Parabéns, ficou lindo mesmo. Você bem que falou na segunda passada que ia ficar lindão. Antes de falar... Antes da derrubada do canal, cada imagem dessa seria para um programa diferente. Mas vamos voltar. Vamos voltar, logo, logo. Tem alguma novidade do ponto de vista do processo judicial para retomar o canal? Ainda não. O processo foi protocolado, foi recebido pela Justiça no último dia 3, né? Hoje está fazendo uma semana do acolhimento da liminar, mas ela ainda não foi julgada, não. Eu acredito que essa semana seja decisiva. Quem dera que a Justiça julgasse liminares em uma semana, né? Quem dera. Ó, o Rafael dizendo, meu quarto é inspirado no escritório do Pitilo. Boa, valeu. É isso aí. A Kátia dizendo, quando veremos seu fundo lindo? Acho que daqui a uns 10, 15 dias. A gente vai ter. Uns 10, 15 camarada, dias eu queria te falar, fazer uma observação e aí ver uma reflexão contigo, ver o que você acha. Por quê? Seu canal tá aí censurado. O Lucas Rubio, que por sinal vai estar aqui na semana que vem, ele é seu companheiro de viagem lá para a Coreia, talvez a pessoa no Brasil que mais entenda, mergulhada na realidade da Coreia, né? O Lucas é impressionante, efetivamente. Até porque agora... o Lucas é reconhecido pelo governo da Coreia como uma pessoa à altura de representar culturalmente a Coreia no Brasil. Ele tem esse status. Não, o Lucas, semana que vem ele vai estar aqui com a gente, né? Se vocês fizeram a viagem juntos, a gente tinha separado para hoje o tema do prosseguimento da viagem de vocês para, eu ia falar União Soviética, né? Tá inspirado pela bandeira aqui, mas para a Rússia e China. Mas é o seguinte, no fim de semana, outro que foi bloqueado foi o camarada Ricardo Leães, que por convergência, não coincidência, que eu não acredito, está marcado, vem aqui. Já estava marcado de vir na quarta-feira. O que me chama a atenção, o perfil dele no Twitter saiu do ar. Foi tirado do ar, tá? Pelo X, tá? Até vou dar uma olhada aqui para ver se ainda continua. Eu falei do Lucas Rubio porque o Lucas Rubio aconteceu a mesma coisa. Ele também teve o canal dele tirado do ar alguns meses atrás. O que me chama a atenção, camarada, é que é o seguinte, olha que convergência, e me parece que isso dá uma... Ricardo Leães... voltou, aparentemente, pelo menos, voltou, acho que não, viu, acho que tá parado lá, não tem mais publicação. O que me chama a atenção é o seguinte, Pitilo, os 3 canais, olha que curioso, os 3 canais, ou os 2 perfis e o seu canal, o tema é geopolítica. Pois é. Não são canais com centro na política nacional, são canais geopolítica. Você acha que isso é coincidência, João? Não, é óbvio que é uma deliberação muito grande, vinda dos Estados Unidos, e eu já li em vários lugares aqui na internet. Primeiro, apagar tudo quanto é perfil que tem a discussão da Palestina. Parece que mais de 700 perfis, canais foram tirados do YouTube. Isso é uma coisa que, de tempos em tempos, as ferramentas de inteligência artificiais fazem essa varredura. Óbvio que quanto maior a contundência do canal, mais poderoso isso. E a outra questão é o debate geopolítico, né? Porque nós estamos sob um ataque poderoso do imperialismo, a guerra híbrida contra o Brasil cavalga muito forte, e você precisa apagar a discussão disso, né? Você tem que manter o Brasil nas trevas dessa discussão. Eu estava vendo você falar da Lava Jato, a Lava Jato foi parte disso, né? A ignorância nos pegou
pegou o povo brasileiro no contrapé. Tanta gente boa que no primeiro momento se iludiu com Lava Jato, Sim. achou que aquilo era um grande movimento para limpar o Brasil. Aqueles incautos que acreditam que vão combater a corrupção no capitalismo. Né? Mas com certeza pegou muita gente boa ali. Mas o nosso trabalho aqui, todos nós que trabalhamos com geopolítica, ofertamos ao povo brasileiro, cada um no seu tamanho, cada um com a sua forma pedagógica, uma luz, um farol, para que a gente não caia nesse conto do vigário. Óbvio que isso tem que ser combatido, não tem a menor dúvida. Né? Se a gente tivesse aqui só olhando para o nosso umbigo, discutindo o Lula, o Haddad, só isso, se a gente se limitasse a isso, obviamente que a mão do controle do YouTube e dos Estados Unidos seria bem menor. Porque afastar o Brasil da discussão geopolítica é o necessário do imperialismo, porque o governo Lula já faz isso. Infelizmente, o governo Lula não tem essa pegada de politizar de maneira pedagógica a população sobre as questões internacionais. Então, é uma tentativa de apagamento da nossa luta política, ideológica, social, e também na questão da formação, porque eu, como professor, toda vez que eu apareço aqui, eu acredito que eu estou ajudando, de alguma maneira, para a formação de brasileiros e brasileiras, e também estou aqui aprendendo e me reciclando cada vez mais. Essa é uma característica, né? Do seu canal, do nosso aqui, não são canais de agitação, nos termos leninistas, né? De fazer apenas assim, de concitar, incentivar, convocar. São canais, sobretudo, de propaganda no sentido leninista da palavra, não propaganda, publicidade capitalista, né? Propaganda no sentido de formação, né? De tentativa de olhares mais aprofundados para nos formarmos mutuamente, né, Pitilo? Isso aí. Perfeito. Isso que você falou, primeiro dia, quando eu ainda tinha dúvida do que eu ia falar no meu canal, mas eu sabia que eu tinha que abrir um canal. Então eu falei, pô, sou professor, cara. Não no termo professoral que eu inaugurei meu canal, mas eu quis tratar de combater as falsificações, as mentiras, os chavões e os clichês. E o canal, quando foi inaugurado há 5 anos atrás, essa coisa da Lava Jato ainda estava muito viva. Né? E eu queria atuar contra a guerra híbrida, porque eu acho que eu fui um dos primeiros a querer estudar isso, enquanto havia uma névoa muito grande, havia os setores da esquerda que diziam até que isso não existia, a questão da semiótica, da guerra psicológica, e ignoravam isso. Então eu quis estudar isso e recebi bastante material do exterior por uma turma boa que já estava na vanguarda sobre isso. Então eu falei, bom, eu tenho que trabalhar naquilo que anos e anos e anos de mentira e falsificação agiram. Então, quando eu comecei a falar da Grande Guerra Patriótica, da União Soviética, do Exército Vermelho, eu quis desfazer tudo aquilo que Hollywood construiu aqui no Brasil. Então, eu fui sempre, todas as vezes que eu liguei essa câmera, Mauro, eu trabalhei os conceitos acadêmicos, eu trouxe biografia, eu trouxe bibliografia, eu trouxe filmografia, eu sempre dica de documentário, sempre citei um ou outro intelectual brasileiro ou estrangeiro. Eu sempre quis trazer o máximo de abstração científica para que a nossa discussão pudesse resplandecer, porque palavras o vento leva, né? E não adianta eu ficar ligando a câmera para fazer duelo de retórica, não é meu papel. Eu não tenho essa retórica tão boa, eu não sou bonito, eu não tenho sorteio para fazer, eu não tenho nada para entregar, então a minha imagem não é algo que vende. A minha fala não é algo por si só que vende. Então eu precisava trazer alguma coisa, que era o conhecimento técnico-científico. Então, o meu canal, desde o primeiro dia até hoje, e a primeira live que eu fiz foi com o camarada Lucas Rubio. Nós fizemos uma live para contar. Primeira live foi com o Rubio? Com o Lucas, a primeira, 5 anos atrás, para falar sobre o verdadeiro paradeiro de Hitler. Porque como é que vende essa história de que Hitler pegou um submarino, veio parar no Brasil, Hitler fugiu? Essa história tem 2 objetivos. Uma, dizer que a União Soviética não venceu, não conseguiu pegar Hitler, que Hitler fugiu, que Hitler foi vitorioso. E outra é alimentar essa coisa de uma pesquisa sem o menor rastro científico e também
mais uma vez, obliterar a verdade, porque o que sobrou do corpo de Hitler está na Rússia. Sempre esteve na União Soviética à disposição de quem quisesse investigar. Está lá o resto do maxilar, o resto da costela, estão lá até hoje. E a última pesquisa, feita por um centro de pesquisa franceses, eles foram lá à Rússia e até o governo russo falou assim: olha, é a última vez que a gente vai permitir que alguém venha pesquisar isso. Por quê? Centenas de pesquisadores vêm aqui, têm acesso ao material, mas nunca publicam a verdade. Sempre vem aqui, tem acesso ao material, faz o exame de DNA, faz tudo, comprova e na hora de publicar coloca em dúvida. Então agora acabou essa chacrinha. O material vai estar disponível para russos que queiram pesquisar e acabou. Nós não precisamos mais dar satisfação ao mundo. E aí esses franceses, de maneira séria, isso está até na internet, fizeram uma pesquisa forte e falaram, não, realmente, e eu já sabia disso. Primeiro, que eu tenho material soviético aqui contando. Primeiro, Hitler estava muito mal de saúde. 2. Hitler não tinha condição de cruzar Berlim, que estava sitiada. Como é que o homem mais procurado do planeta ia conseguir fugir a pé, de carro? O litoral alemão estava muito longe. Você não tinha como sair de Berlim, Berlim sitiada e sendo atacada. Tu imagina, por Hitler, que era um cagão, que era um medroso, ele ia sair do abrigo do bunker dele, correr pelo meio da rua, sujeito a um soldado soviético pegar ele. Se o soldado soviético pegasse ele, eu tenho certeza que ia fazer churrasquinho dele ali enquanto a batalha estivesse comendo. Óbvio que ele não ia sair. A condição física dele, ele tinha dificuldade de se locomover de um cômodo para o outro. Então, essa história de que ele entrou num submarino, já não tinha mais nenhum submarino saindo dos portos alemães, todos eles estavam cercados. A Alemanha estava cercada por terra, céu e mar. Mesmo que o Hitler tivesse corrido para o Ocidente não ia perder a oportunidade de enforcar Hitler. Tu imagina o troféu que seria Hitler para Churchill. Churchill ia fazer o Hitler andar de cachorrinho pelas ruas de Londres. Então Hitler sabia que era um troféu, que o destino dele era a morte. E quando ele recebeu a informação do que foi feito com Mussolini, ele ficou aterrorizado. Porque ele falou assim, vão fazer igual, pior do que comigo. Então, tanto ele toma o veneno e atira na própria cabeça. Por que ele tomou o veneno? Porque ele achava que o veneno não ia fazer efeito. Quando ele testou o veneno na cachorra, a cachorra dele demorou a morrer, ela agonizou. E o fato dela ter agonizado, ele falou, bom, meu medo é eu ficar vivo, eu tomar o remédio e não morrer. E eles vão me pegar. Então ele toma o veneno e dá um tiro na cabeça, por certeza. E ele ordena que o corpo dele seja queimado. O corpo do Hitler é diferente do meu. O meu ia precisar de pelo menos 400 litros de gasolina. Mas o do Hitler deu para queimar com 200. Botaram o corpo numa fossa do lado do bunker, despejaram 200 litros de gasolina, não de uma vez, foram alimentando aquele fogo, o corpo dele se consumiu. Quando os soviéticos chegam, vão achar realmente um fragmento disso, não vai achar o corpo inteiro. Mas na mesma hora, o NKVD faz uma operação e traz o dentista de Hitler. Porque o Hitler ele tinha os dentes dele muito podres, ele tinha muito problema dentário, então tinham muitas radiografias do dente do Hitler. E ele tinha algo que parecia, que a gente chamou durante muitos anos de um Rhodes, né? O Rhodes era a ponte fixa, né? E a arcada dentária dele se salvou parte da mandíbula, então a União Soviética colhe. Primeiro, a União Soviética prende todo mundo que estava envolvido nessa operação. Todos foram unânimes de falar, olha, teve o tiro, nós vimos o corpo dele, ele foi removido, foi para a garagem, teve a gasolina, teve a ordem, todos. E a investigação foi feita de maneira simples, tu isolou todo mundo e interrogou todo mundo. É assim que faz uma investigação. Não precisa bater, não precisa torturar, não precisa disso. Já era um terror para um alemão daquele ser capturado pelo Exército Vermelho. E depois a prova pericial com o que sobrou, entendeu? E todos foram unânimes de falar o corpo dele, ele estava muito mal. A última imagem do Hitler, ele está no bunker dele, se eu não me engano, ela é de abril. É a última imagem que ele condecora aqueles jovens da Jungle Hitler. É a última imagem. Ele está com o corpo completamente curvado e você vai ver a mão dele muito trêmula,
quando ele primeiro fala com o garoto e depois ele põe a mão para trás, ele estava andando com as mãos para trás, e assim, né? Quando você põe as duas mãos para trás, para que as pessoas não vissem um tremor da mão dele. Essa doença acho que chama treme-treme, né? Então ele está muito envergado e com a mão muito trêmula. Aquele homem não tinha condição física nem psicológica de sair do bunker dele, mas se alimenta, né? Aqueles history, não sei o que lá, alimenta essa coisa. Então, a minha primeira live foi para desfazer isso, com documentos, com livros, dei uma série de fontes, dei a pesquisa francesa. Então, eu quis, desde o início, pegar isso, ser um contraponto às mentiras. E conforme eu vi que havia demanda para discutir a geopolítica, que sempre foi uma área minha de atuação a nível universitário, eu sou pesquisador do Núcleo de Estudo das Américas da UERJ, então essa questão da América Latina e da geopolítica sempre me pegou, né? E aí eu falei, bom, eu vou continuar falando do Exército Vermelho, vou continuar falando que é o meu compromisso moral, a luta contra o fascismo, mas vou começar a fazer as análises internacionais, por quê? Primeiro, muita leitura, e segundo, pela quantidade de professores e pesquisadores que eu conheço no mundo. Então, eu transito em vários países do mundo, via internet, com essa turma que me manda artigo. Eu estou falando aqui com você, eu acabei de receber aqui, da brasileira, professora Ana Lívia, que é brasileira e está dando aula em Moscou. Ela acabou de me mandar aqui, está dando aula em Moscou. Ela acabou de mandar aqui para mim, João, estou te mandando aqui um artigo. Aqui, Ana Lívia Esteves. Ela acabou de mandar para mim um artigo sobre o BRICS. Aqui, BRICS. Legal. Colega, bom dia. Fizemos uma estreia, publicação agora. Aí, hoje. Ela acabou de mandar para mim um artigo acadêmico sobre BRICS, que ela e pesquisadores russos. Eu já estou abrindo aqui, já vou ler. Então, eu consigo me manter atualizado com esses vários centros de pesquisa, também pela UERJ, pelo Núcleos. Né? De 2 em 2 anos, nós temos o Congresso Internacional do Núcleos, aqui vem gente do mundo todo. E esses convites também tem para mim. Eu fui agora à Rússia para assistir um congresso internacional Rússia e Iberoamérica. Fui lá, apresentei artigo. Meu artigo está publicado lá nos anais do Congresso da Universidade de São Petersburgo. Inclusive, eu fui para lá convidado. A Universidade de São Petersburgo custeou a minha ida para que eu apresentasse sobre o Brasil na guerra. Isso me colocou como na condição de obrigação que o meu canal não ficasse só falando da Segunda Guerra Mundial, de algo que já passou. A Segunda Guerra Mundial, para mim, é como se fosse a minha cachaça, já passou. Ou nós temos que tratar da realidade, né? E educar as novas gerações. Então, eu passei a mesclar, falar da geopolítica também. Obviamente que você acaba dando alguns pitacos da questão nacional, porque te incomoda, né? Tu mora no Brasil, Sim. tu vê a fraqueza, a vacilação do nosso governo, né? Também para elogiar aquilo que o nosso governo faz de bom. Eu estou de plantão para bater palma, para elogiar, para incentivar, até porque eu entendo que isso é pedagógico. Agora, é difícil você não falar da conjuntura internacional, e isso incomoda, obviamente, o imperialismo. O PC Camarada chegou aqui como novo membro, a amiga Lola Costa, um beijão para ela. Bom dia, querido Mauro e camaradas, boa semana. O Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar chegou aqui como novo membro. Quem mais chegou? O Badal, também o Ronaldo BH Minas chegou como novo membro. E olha aqui que legal, a Beatriz Andrade dizendo: assisti essa primeira live do Pitilo com o Rubio. Olha que legal. Legal. Inauguração do canal. Tinha ao vivo, devia ter umas 20 pessoas no dia, mas eu já me senti o cara mais importante do planeta. Sensacional. O Wagner Andrade fala sobre o vídeo que eu mostrei mais cedo do Haddad, né? Fazendo a defesa dos bons capitalistas. Eu acho que ele tem o pensamento biruta do monarca totalmente sem noção, Haddad. Boa semana. Wagner, sou obrigado a não concordar com você. Acho que de biruta ele não tem nada. O Haddad é um estruturador do pensamento aí da burguesia brasileira, do capital financeiro e dessa esquerda que foi do PT. Acho que não é biruta, não. Não tem esse movimento para um lado e para o outro. Ele está sempre apontando para o mesmo lugar.
E aqui a Rebeca concorda comigo. Eu ia fazer uma crítica àquela sua primeira intervenção. Concordo com tudo, menos com essa coisa de que você é feio. Primeiro que não tem gente feia aqui. Eu não entrevisto gente feia, só gente bonita. E ela dizendo, Obrigado. Pitilo, você é bonitão, tu é comunista, poxa. Muito obrigado. O comunismo nos coloca belo pela própria natureza. Eu virei comunista por duas coisas, então, que eu descobri agora. Primeiro, que agora eu fiquei sabendo que comunista está sempre bonito, e outra é pelo seguinte: eu era muito jovem, eu brinco com isso, eu li um livro do Lenin, muito novo, tem uns 14 para 15 anos, acho que é por aí. É uma brochurazinha pequenininha que eu tenho aqui do Lenin, e o Lenin falava assim: hoje nós trabalhamos 10, 12 horas por dia, mas amanhã 6 horas serão muitas. Eu falei: opa, é nessa que eu vou. Trabalhar menos de 6 horas, esse regime que eu quero. Eu já virei comunista agora, porque, porra, trabalhar 8, 10 horas está demais. Vou nesse projeto que promete para mim que 6 horas vão ser demais. Eu sempre brinco com isso. Com o Lênin no escrito, uma brochurazinha interna do Lênin, Sensacional. falando da eletrificação do país, entendeu? Perfeito. Eu virei comunista com o Jorge Amado, lendo Grandes Subterrâneos da Liberdade, maravilhoso, que também tinha isso aí, 14, 15 anos. E aí depois comecei minha doutrinação comunista lendo, olha só, Fundamentos do Leninismo, de Joseph Muito Stalin. bom, Era um instrumento muito de bom. formação de comunistas ali, do PCdoB, Mauro, naquela época. no meu processo de formação, eu fui muito próximo de um homem que infelizmente não está mais vivo, Mário Dias de Alencar. Ele foi vereador aqui no Rio de Janeiro de 88 a 92. Eu trabalhei com o Mário na Câmara de Vereadores. Trabalhei com ele de 91 a 92. O Mário foi médico do Prestes, um antigo militante prestista. Quando o PDT foi fundado, ele daquele grupo de prestistas que vai para o PDT junto com o velho, né? E ele foi vereador pelo PDT. E o Mário era um cara, um quadro. O Mário lia russo, autodidata, lia francês, autodidata. Ele era médico, foi perseguido pela ditadura. Teve na tal lista negra para morrer da ditadura. Ficou muitos anos escondido na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, que era uma região quase que de roça, de mato, clinicando com nome falso. Então, o Mário, para mim, foi um pai social, porque eu não tive pai, né? E foi um grande referencial político. E na minha formação, o Mário me deu 3 livros, e ele dava esses 3 livros para todo mundo. Todo mundo. Ele te dava o kit, você tinha que ler esses 3 livros e voltar para discutir com ele. E eu não esqueço até hoje, e eu tenho os livros aqui comigo. Os Princípios Elementares de Filosofia, do Pulitzer, né? O prefácio do Capital, do Carlos Cafiero, e o Manifesto do Partido Comunista. Ele dava esse kit. Leia, só que não era para você ler os 3 e vir, não. Tu lia um e vinha para discutir. Tinha que trazer a anotação, entendeu? Aí lia o outro, lia, fazia uma anotação. E desses 3, todas 3 obras fantásticas, né? Mas, para mim, realmente, o prefácio do Capital do Cafiero é fantástico, porque o Mário falava o seguinte: o Capital não é obra de leitura, é obra de consulta. O Capital, na dúvida, tu consulta. E o Cafiero sintetizou isso aí para quem está com preguiça de ler tudo e está com pressa para agir. O Mário sempre falava isso. Legal. Do livro do Cafiero, né? Então, essa coisa da formação do livro, por isso que tudo quanto é live que eu faço, eu indico livro, filme. Por quê? Porque eu acho que isso é importante. Na sala de aula, eu sempre tinha essa questão de passar vídeo, entendeu? Por causa da abstração. Eu acho que isso ajuda na formação, né? Essa questão do audiovisual, da leitura, isso para mim é preponderante. Para ter ideia, eu tive lá na Rússia agora e conheci a maior brasilianista da Rússia. E ela até brincou comigo: não sou a maior brasilianista da Rússia, eu sou a maior brasilianista da União Soviética, porque ela já é uma senhora e ela não abre mão de ser chamada de uma cidadã soviética. E ela é professora da Universidade de Moscou e fala o português perfeito. Aí eu, conversando com ela conhecia o meu livro, o livro do Vargas, e eu não sabia disso.
Eu cheguei na Universidade de São Petersburgo, ela estava me esperando com um presente para me dar umas frutas cristalizadas e ela queria esse livro. E eu Olha não só. sabia da existência dela. E eu, por acaso, eu levei desses livros alguns para dar, não pude levar muito por causa do peso da mala. Ah, E eu tinha um sobrando, olha que coincidência. Aí eu legal. autografei e dei para ela. E aí, nessa conversa, eu citei algumas fontes para ela. Pesquiso o Estado Novo, pesquiso Vargas por conta da guerra. E ela falou assim: Pitilo, eu não conheço esses livros. Eu falei: professora, eu vou comprar os livros e vou lhe mandar. Eu já comprei aqui e estou mandando agora com um portador com Moscou, que é o livro Fui Secretário de Ah, Vargas, do Vergara. O Vergara foi secretário do Getúlio Vargas, trabalhou com Getúlio, que é o livro do Vargas, do Vergara, né? Que ele escreve o tempo dele do lado do Vargas, e o do Locheri, que é o fruto da guerra também do período da guerra. Então, essa questão do livro, para mim, do documento, da leitura, isso para mim é muito chave. importante. Eu não Chave. acredito em formação sem que você exercite teoria e prática, né? Como o Lênin falava, sem leitura, sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Sem prática revolucionária, não há teoria revolucionária. Estudo é chave para a revolução. Flávio Cassolato diz assim: adoraria um quadro semanal do professor Pitilo. Olha, toda segunda às 22 horas está tendo o Hoje tem mais. programa. Hoje tem live. Tem a live da Guerra Patriótica que vai parar, tá? Queremos que pare essa semana, se possível, que aí retoma lá no Guerra Patriótica. Mas Vou mandar já o material para o Maxwell já já. Hoje o Ótimo. couro come. 22 horas. Ótimo. Qual que vai ser o tema hoje? Nós vamos falar de CELAC e Venezuela, né? Fechou. Fechou. Uma O, decepção do é o discurso fio do Lula, né? condutor, é o nosso fio condutor de hoje de manhã. É isso aí, foi uma decepção. Verônica Nascimento, gratidão do Nordeste, Pitilo. Se dependêssemos do jornalismo profissional, estaríamos na lama, Mauro. Vida longa às mídias populares. Pitilo, então, na última vinda sua, falamos de Coreia. Hoje vamos falar de Rússia. Você acabou de voltar da Rússia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há ecos, você falou dessa professora aí, mas há ecos evidentes do tempo do socialismo, do tempo da União Soviética na Rússia? Ou não? Isso tudo foi apagado? Isso há uma disputa ainda na sociedade soviética pela memória, sociedade russa pela memória soviética. Essa memória ela está viva primeiro nos serviços públicos, né? Não foi possível privatizar tudo, entregar tudo ao capital privado. E devido à postura anti-imperialista da Rússia, contestando os países da OTAN e tentando manter a sua influência no espaço pós-soviético, o que vai ocorrer? Vai se forjar na Rússia uma classe de empresários, uma turma do capital privado, que não vai estar subordinado ao capitalismo central. A contundência, né, a briga da Rússia com a turma da OTAN, com a turma do G7, obrigou o Estado russo, patrulhou e obrigou a você criar uma casta de empresários do capital privado que está muito conectado ao nacional. Então, esse empresário, ele já não, digamos assim, ele não opera pura e simplesmente na ótica do lucro sobre o lucro. Ele tem que dar algum retorno ao Estado. Então, isso atenua a questão do capitalismo na Rússia. Você não vai ver um país de grande desigualdade entre os setores mais pobres e o mais rico. Você tem uma larga classe média na Rússia. Uma herança do período soviético é a habitação, ou seja, houve processo de favelização em vários países do leste europeu, mas isso você não teve na Rússia. Você manteve a expansão de um projeto habitacional para todos. Morar em Moscou sempre foi caro e disputado, desde a época soviética, mas isso se manteve. Você não teve gentrificação em Moscou.
entendeu? Você não Olha teve só. pobre. Fim da União Soviética, bota os pobres para fora daqui. Não, você vai achar um monte de operário morando em regiões centrais de Moscou. Você ainda vai achar isso, né? Uhum. A questão do ensino público, claro que o ensino público na Rússia de hoje não se compara qualitativamente ao ensino público da época soviética, mas é óbvio que ele se manteve público e abrangente. Outra coisa da época soviética que se tornou assim basilar para eles, o acesso ao serviço público. Há uma pegada deles de ter um serviço público de qualidade e você vem de baixo. Então você tem o trabalhador russo, o cara de classe média baixa, ele consegue virar diplomata, ele consegue virar oficial de governo, coisa que para a gente aqui é inimaginável. Uhum. A saúde não é tão boa quanto era na era soviética, óbvio, mas ela se manteve pública. Você tem saúde privada? Ela tem, mas você Uhum. continua tendo uma grande rede de saúde pública. Às vezes ela é de base em algum local, ela não tem grandes especialidades aqui e acolá, mas você não tem aquele gargalo da pessoa que não é atendida. Ou seja, você ainda tem cidadão russo que vive tranquilamente, sem plano de saúde privado. Ele Uhum. vive ali, pode ser que vai demorar um pouquinho para ser atendido, vai ter uma fila aqui, mas ele vai viver, entendeu? Diferente da gente aqui, que a pessoa vai morrer. Muitas das vezes Uhum. ela vai depender do serviço público, ela vai viver. Então a saúde de base, ela manteve essa sua estrutura. A universidade é que eu acredito que ela tenha mantido a sua excelência. A universidade ela manteve a sua excelência, porque você entra, por exemplo, eu nunca tinha entrado na Universidade de São Petersburgo. Primeiro, é tudo muito limpo, tudo muito cuidado, e é 100% público. A política de bolsa, de você convidar estrangeiros, continua muito vívida. Então, você vê muitos estrangeiros lá em São Petersburgo morando, comendo, bebendo e estudando. Muitos alunos, inclusive, do continente africano. Eu conheci Sim. vários lá. Turma de Moçambique, de Angola. Teve um momento muito bonito lá na universidade, que eu estava com os cubanos, e um dos cubanos que estava comigo, o René Barrios, é diretor do Instituto Fidel Castro Ruz. Ele estava comigo apresentando trabalho lá na Universidade Tá. de São Petersburgo. E ele é um herói da Guerra de Angola. E Olha quando só. nós conhecemos esse jovem angolano que estava lá estudando, o René, que lutou 2 anos em Angola, falou assim para ele: eu lutei em Angola quando jovem, lutei em Angola. Aí o menino de 26 anos, 24 anos, falou para ele: você lutou em que lugar de Angola? Aí ele falou: participei da libertação da cidade tal. O garoto olhou para ele e falou assim: a minha cidade onde eu nasci. Olha que coisa fantástica. Olha Em São só. Petersburgo, um angolano estudando encontrou um cubano que foi apresentar um trabalho de pesquisa que foi herói que libertou a cidade dele. Olha que coisa foda. Naquele momento eu me senti ainda na União Soviética, entendeu? Uhum. Naquele momento eu me senti um pedacinho de União Soviética. Então a questão da universidade é, é, na Rússia se manteve essa excelência e essa questão do internacionalismo agora, óbvio, né, o internacionalismo a nível acadêmico, de pesquisa, isso se manteve. Agora, o Partido Comunista Russo, ele já chegou a ter ali 25% dos votos, ele já chegou a ser uma força maior do que é agora, mas tem alguns passos que nós temos que ler. E aí cada um que fica com a sua leitura. Né? Uns apontam oportunismo do presidente Putin com relação à memória do Exército Vermelho. Eu não acho que seja um oportunismo. Eu Não. acho que ele foi emparedado pela memória afetiva da população. Porque quando se tentou jogar fora o passado de luta da Segunda Guerra Mundial, a realidade se chocou, porque você ainda tem muitos veteranos vivos, você tem um problema terrível na Rússia de falta de homens, do crescimento vegetativo de masculinos, ainda pelo impacto da guerra.
E mais, a Rússia voltou a estar em contradição com o Ocidente. Há uma ameaça para essa Uhum. Federação Russa vinda do Ocidente. E essa memória liga a Alemanha, França do cordão sanitário, a Inglaterra das mentiras que inventou. Então, isso, obviamente, que ligou ao passado soviético. Então, Putin, que ele pode ser tudo menos bobo, um oficial KGB não é bobo, um coronel KGB de bobo não tem nada, ele entendeu o seguinte: há um fio condutor para a Rússia capitalista, com o passado soviético. É o Exército Vermelho, é a Grande Guerra Patriótica, é o esforço para libertar o seu país de lutar contra aquele Ocidente, e a questão do fascismo que bate na chapa na questão das suas fronteiras. Ah, mas na Rússia não tem fascismo? Claro que tem. Claro que tem setores, só que os setores fascistas russos não tentam tomar o Estado, não têm ligação com a borda externa e não são uma ameaça, são setores pequenos e caricatas, que são disfarçados no nacionalismo, porque símbolos fascistas na Rússia não podem. Mas eles disfarçaram, aqueles dunguistas da vida, né? Eles disfarçaram o fascismo deles numa questão filosófica. Uhum. De longe, lembra o que a gente teve aqui com o integralismo, entendeu? De longe disfarçou isso. Então, há uma luta, o Mauro, eu vejo, né? Eu tive na Rússia 2 vezes e tenho contato com muitos professores, pesquisadores, né? Muitos. Uns que tentam manter vivo esse passado soviético, que são muito críticos a essa Rússia capitalista. Tem professores que eu conheço que têm assim, verdadeiro ódio ao Putin e ao atual governo, mas por um viés liberal, né? Não Ah, por um viés pela direita, não socialista, pela esquerda. pela direita. Me dou com eles e tudo bem. E existe também aqueles que fazem uma crítica ao Putin contundente pela esquerda. E tem setores de esquerda fora que gostam do Putin, que entendem que, nesse período de refluxo, se não fosse o Putin, a Rússia seria balcanizada, seria destruída, e que o Putin manteve um projeto de Estado que pode ser usado no galgar do tempo para o retorno de um processo revolucionário, mantendo as estruturas de Estado e o nacional vivo. Essas vertentes existem, entendeu? Agora, onde é que todos se unem? Com relação à Grande Guerra Patriótica. E o Putin, muito malandro, percebeu que isso é um instrumento de unidade nacional. E veja, antes, a Grande Guerra Patriótica ela era tratada como um movimento de luta dos russos. Não tinha nada a ver com os comunistas. Uhum. Hoje já não. Hoje a figura do Stalin voltou, a bandeira vermelha com a foice e o martelo voltou, os símbolos comunistas laterais voltaram. E Isso que eu o ia te detalhe, perguntar. Eles trafegam livremente a figura do Stalin, do Lenin, os símbolos comunistas. Tá lá, o Lenin continua lá na praça, né? Mauro, em Kaliningrado, todas as estátuas do Lenin foram reformadas. Inclusive, quando eu estive em Kaliningrado ano passado, nós fomos na Praça Lenin e eu queria tirar uma foto da estátua. A praça estava toda em reforma e a estátua estava sendo toda reformada. Entendeu? A Kaliningrado em homenagem ao Kalinin. A estátua do Kalinin, gigante, lá bonita, lá imponente, e a do Lenin logo em seguida estava sendo reformada. Entendeu? Então, eles perceberam que não, agora em Leningrado, tu sai do aeroporto em São Petersburgo, Leningrado, sai do aeroporto de São Petersburgo, está lá a estátua do Lenin gigante na saída do aeroporto. Do lado direito não tem para onde esconder. Então eles perceberam que esses símbolos eles tinham que se manter vivos. Por quê? Porque isso trouxe uma certa unidade em torno do governo. E detalhe, não obstante, o Putin agora é defensor que Volgogrado volte a se chamar Stalingrado. Pois é. Partiu do próprio Eu Putin. vi isso, não acreditei. E que ninguém pode acusar o Putin de comunista. Pelo contrário, nós sabemos que ele é um homem que, se pudesse, ele abraçava o Deus do mercado fisicamente e dava um beijo. Né? Então, vem de um homem insuspeito. Agora, tem setores do governo russo que fazem a defesa, que não são do Partido Comunista, né, mas fazem a defesa contundente para uma presença cada vez maior do Estado e de um retorno
né, um retorno, a palavra não é retorno, mas de adoção de modelos cada vez mais semelhantes ao modelo soviético, quanto de controle de produção e a nível de bem-estar social. Isso é Uhum. uma memória da população. Eu tive com um russo outro dia desse, ele falou assim: olha, a saúde na época da União Soviética era muito melhor. A gente está brigando para voltar àquele tipo de saúde. Ou seja, há uma briga nessa sociedade. O socialismo ele foi derrubado, mas ele não foi morto. Entendeu? Ele se mantém ali em espaços da sociedade e de disputa do governo, que nem mesmo o capitalismo que apareceu de maneira voraz foi capaz de derrubar. Agora, é claro que a intensidade dessa luta de classe na Rússia ela vai se dar pela força também do movimento comunista. Eu falo movimento comunista porque é algo que transcende o Partido Comunista, Sim, né? É sim. o principal partido, porque tem outros dois. E é importante que eles, porque eles também foram muito reticentes com a figura do Stalin, eles foram claudicantes com relação ao próprio passado deles, e também eles estão pagando por isso, porque eles tiveram dificuldade de pegar as bandeiras do passado e manter elas na mão, apesar dos ataques. E agora eles perceberam que não, que é preciso manter isso. Eu vou contar uma rapidinho para te passar a Conta. palavra. No ano de 2015, ele foi o único brasileiro convidado, 2015, a participar de um evento que aconteceu na Rússia sobre o Congresso de Yalta, 70 anos de Yalta. E esse congresso foi online. Tinha gente assim, do mundo todo, mas das Américas eu era o único. Eu era o único das Américas. Tinha gente da África, da Ásia, da Oceania e da Europa, mas das Américas só tinha eu. Quando eu entrei online, como é que a coisa estava funcionando? Eu falava em português aqui no Brasil, o camarada que estava na Ucrânia traduzia e a turma que estava em Moscou ouvia. Então tinha um delay assim muito grande na minha Uhum. participação, porque eu tinha que contar a participação do Brasil na guerra, porque ninguém lá sabia que o Brasil tinha lutado na guerra. Quando eu liguei a câmera, tinham alunos de várias escolas, o ensino médio deles, né? Estavam participando do evento como observadores, para que eles pudessem aprender sobre a Grande Guerra Patriótica. Várias crianças, várias Uhum. escolas, devia ter umas 10 escolas participando do evento. Quando eu apareço, eu estou com um quadro do Lenin atrás. Quando eu ligo a câmera, vai falar um professor lá do Brasil. Quando a câmera liga, que eu estou com o quadro do Lenin, as crianças todas começam a apontar, todo mundo começa a apontar. Né? O cara lá no Brasil, com o quadro do Lenin, para aquelas crianças, o Brasil devia ser algo muito distante, físico e intelectualmente. Né? E quando elas começam a apontar, e o camarada que estava traduzindo para mim na Ucrânia, que falava o português muito bem, eu perdi o contato com ele, é uma pessoa maravilhosa, espero que ele esteja bem no meio dessa guerra toda, o Vitali. Ele fala assim: Pitilo, tá todo mundo te perguntando se tu conhece mesmo o Lenin, por que você tem esse quadro? Eu falei, mas quem está perguntando? Eu escrevi, ele falou assim: a criançada está louca, porque aqui continua se ensinando quem é Lenin. As crianças sabem quem é Lenin aqui. E eles não estão entendendo por que você aí no Brasil tem o Lenin. Eu falei, fala para eles que eu também fui ensinado revolucionariamente a importância do Lenin. Aí ele, depois que eu fiz a comunicação toda da história do Brasil na guerra, aí ele falou, o professor Pitilo mandou um recado para as crianças, que lá no Brasil ele também conhece o Lenin pela formação revolucionária. Ou seja, as crianças na escola, eu não sei de que maneira, nem a intensidade disso, mas elas ainda aprendem quem foi Lenin. Então isso não foi abolido. Ninguém rasgou a cartilha do Lenin e falou, não, está prescrito, proscrito, o Lenin não vai se ensinar aqui. Não foi isso, como aconteceu em outros países. Então, a Rússia que eu vejo, né, que me encanta, que eu tenho muito respeito e que, para mim, hoje, presta um serviço na luta anti-imperialista do sul global muito grande, e o Brasil deveria se aproximar mais da Rússia, e não faz pela fraqueza e pela vacilação do nosso governo. A Rússia tem muito mais a nos oferecer
a nível material, a nível de desenvolvimento. A Rússia está pronta para nos ouvir. Todas as vezes que eu encontro os russos, eles me questionam isso, né? Como é que o Brasil é reticente na intensidade da relação. E eu acho que nós deveríamos aproveitar mais. Então, eu acho, né, na minha vã filosofia, que ainda há presenças, resquícios, ainda há nuvens que não são passageiras na sociedade russa e em outros estados da antiga União Soviética, né? E aí eu tive em Belarus 2 vezes, é outra realidade, né? Em Belarus eu acho que é o lugar do mundo que tem mais estátua do Lenin. Tu tropeça nas estátuas do Lenin, é muito. Na sede do governo em Minsk tem uma estátua do Lenin, tem uma foto minha lá, maior que Jesus Cristo, maior do que o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, enorme. Então você tropeça em estátua do Lenin toda hora e, óbvio que existe a bandeira de Belarus, mas os símbolos da União, a polícia em Belarus ainda é KGB. Né? E tu pode tirar foto lá no prédio da KGB à vontade, ela continua ativa. Né? E todos Olha, os heróis soviéticos estão mantidos. é o seguinte, é uma coisa que me impressiona, sabe, Pitilo, é assim, você olha para a Rússia, a gente olha para a Rússia e fala, bom, aqui é uma potência, né? Potência nuclear, uma potência econômica, relações com o mundo inteiro, um negócio assim chocante. Mas, Pitilo, quando a gente vai olhar, o PIB russo é igual ao PIB brasileiro, cara. É chocante a nossa situação. É de cortar os pulsos a situação do Brasil. O nosso PIB é do tamanho do PIB russo. E a Rússia é uma potência global. O Brasil, meu Deus do céu. Estamos Mauro, mal, né? olha, mesmo nos marcos do capital, esquece socialismo, esquece revolução, esquece tudo. Vamos fazer de conta que nós somos aqui um bando de neoliberais. Vamos tentar fazer esse exercício. A gente, quando olha para o Brasil, a gente vê a mediocridade do nosso Estado. Porque mesmo nos marcos do capital, nós poderíamos ter construído uma sociedade muito mais Pois é. forte, muito mais valente, até muito mais igualitária. Mas nós temos dois problemas que eu acho que são crassos. Primeiro, a nossa elite do atraso, que é terrível, terrível, e a fraqueza e a vacilação da nossa esquerda institucional. Ela, e eu me coloco como parte disso, quando eu critico a esquerda, eu me autocritico sempre, eu não me vejo melhor do que ninguém, eu me coloco no campo da crítica, eu me coloco no meu lugar medíocre, insignificante, incompetente, que eu sou um homem de 51 anos, poderia ter feito muito mais e não fiz. E me sinto responsável pela merda que o meu país está metido. Me sinto inquieto com isso, me sinto responsável, não acho que estou acima de ninguém para apontar o dedo. Sou parte dessa merda. Toda vez que vocês me virem criticando a condução do meu país, vejam que eu estou me botando nesse balaio também. Sempre, sempre. Mas o que me chama a atenção é que nós poderíamos ousar um pouco mais. Olha, o Getúlio continua sendo um cara de vanguarda em 2025. Getúlio Vargas. As reformas de base do presidente João Goulart são revolucionárias perto de tudo que o PT fez. Perto de tudo que o PT fez. Tudo. E eu aqui respeito tudo de bom que o PT fez, uma porrada de projeto social legal, matou a fome de muita gente. Tem muita gente hoje que tem um teto para morar, graças aos programas do governo. Parabéns, bato palma, reconheço, mas, pelo amor de Deus, são muito recuados. Poderiam ousar muito mais, poderiam entregar muito mais, poderiam estar forjando uma outra conjuntura, mas são recuados demais. Você falou do Haddad. O Haddad parece estar sempre com aquela bateria dele de 6 volts. O Haddad é sempre lento, é sempre. Sabe, não tem sangue nos olhos. Tem olha que eu olho para o Haddad, ele parece um boneco de cera, ele não transpira. O Haddad não transpira, o Haddad não soa. O Haddad tem um cabelo grande, ele tem uma cabeleira, nunca está despenteado. Isso me assusta.
Uma pessoa que não está despenteada não está inquieto, entendeu? O Haddad, tu olha para o Haddad está sempre sereno, o Haddad parece estar no Museu de Cera. Isso, você pega o Padilha parece uma almofadinha, cara. O Uhum. Padilha conseguiu pegar a reforma do ensino médio e piorar ela. A contra-reforma do Padilha foi pior. Você vê aquela turma palaciana do Lula. E aí a gente olha a merda que nós estamos metidos. Que o que tem de melhor no governo continua sendo o Lula. Uhum. Aí a gente vê o tamanho da merda que a gente está metido. Legal. É importante. Deixa eu te perguntar, ainda falando de Rússia, mas deixa eu ler os comentários. Aí tem uma pergunta já para você. O Fred presenteou com 5 assinaturas aqui do canal. Super Boa. obrigado, super obrigado. É assim que a gente vai indo. Olha aqui, a Lupolomanei. Bom dia, Mauro e Pitilo. Muito feliz de ver o professor aqui. Tá lindo o novo cenário do professor, tá mesmo? Tá mesmo. Gabriel também presenteou com uma assinatura. Então, deixa eu te perguntar uma outra questão sobre a Rússia e depois queria falar mais um pouquinho de relações exteriores e da guerra para a gente caminhar para o fim. Que é o seguinte, porque parece ter uma diferença radical entre o modelo russo e o modelo brasileiro. Me Sim. parece que lá não tem um modelo neoliberal que comanda a economia. Não. Nem os bancos têm lá o peso que os bancos têm aqui. Mauro, olha só. A economia russa, há 10 anos atrás, o Brasil vendia mais do que comprava da Rússia. Há 10 anos atrás. Hoje é o contrário. Por quê? Porque o governo russo chamou bancos e empresários e falou o seguinte: nós vamos produzir para dentro, porque o Uhum. que está para vir aí não é bom. Foi isso que o presidente Putin avisou. Nós vamos produzir para dentro. O Brizola uma vez tinha dito o seguinte: o Brasil tem 200 milhões de boca, nós temos que exportar o excedente, vamos matar a fome aqui primeiro. E é isso. Então, quem dirige a economia na Rússia não são banqueiros. Essa história de banco central independente é um absurdo. Como é que o presidente do país não manda no banco do país? É uma Uhum. loucura. É a mesma coisa que eu pegar o dinheiro meu todo do mês, entregar para o meu vizinho administrar o dinheiro meu. Ó, meu vizinho, me dá 10 reais aí para minha agora comprar o pão, o meu orçamento ser feito pelo meu vizinho. É uma loucura. E outra coisa, o que sobrou de estrutura estatal lá, essa estrutura estatal é que faz o dinheiro russo. A Rússia vive de uma ciranda financeira forjado pelas suas empresas públicas. Claro que você tem muita empresa privada que exporta comida, exporta bens e serviços. A Rússia exporta muita infraestrutura crítica, infraestrutura marítima, que é portuária, né? Ferroviária. Você tem empresários russos nesse ramo multimodal, Uhum. foda lá na região. Mas a economia russa não depende dessa gente, não. Depende Uhum. das suas empresas públicas. E depende, principalmente, da intensificação do comércio. O comércio, o russo, ele ganha e consome, e consome, e ganha, e ganha e consome. Nesse ciclo, ele não fica depauperado. É um comércio que o russo não sofre com instabilidade, não sofre com inflação. Por quê? Porque a economia russa ela se desconectou, ela se desmamou do sistema mundo. Eles tocaram foda-se para o sistema mundo. Eles construíram um cabedal econômico que as influências nacionais é que vão pautando o processo. Então não é o banqueiro, não é a bolsa da Malásia caiu. Foda-se, né? Isso não Uhum. altera o rumo da economia russa. Você pode ver que a Rússia está em guerra há 3 anos, tem sanções, tem bloqueio, e esse ano vai crescer 2%. Ano passado cresceu 4%, esse ano vai crescer 2%, e não Chocante. teve alteração. A Rússia, inclusive, nacionalizou um bando de empresas lá. Eu comi no Starbucks nacionalizado, comi no McDonald's nacionalizado, onde lá, nacionalizado sem dó nem piedade.
E o gosto do produto é o mesmo. Então, por isso que eu falo da questão do nacionalismo, né? O governo russo, ele, ao nacionalizar a sua economia, ele conseguiu manter um padrão de desenvolvimento que Uhum. não permitiu que parte da população fosse atingida pelas sanções, não houve uma pauperização da população. Os europeus estão sofrendo para pagar combustível. Na Rússia, o combustível continua barato. Né? Na Rússia, a coisa continua. A energia é barata. Ah, mas é subsidiada pelo governo. Tem que ser, porra. A quantidade de energia que se produz, aí tu não vai subsidiar e vai entregar tudo para os outros, vai enriquecer os patrões. Então, a Rússia ela manteve o controle da sua economia. Obviamente que a gente não vai falar de uma economia planificada. Isso não pode se dizer isso. A economia em Belarus a economia é planificada. Agora, na Rússia, a gente pode dizer que o controle dessa economia ficou sob a égide do Estado e o Estado trata ela de maneira. A economia é tratada com um viés nacional. A economia tem por objetivo atender os interesses nacionais, antes de enriquecer qualquer banqueiro e qualquer patrão. É assim que a coisa funciona. Você pode ver que a guerra está rolando, não houve alteração no ritmo de vida do russo. Não tem ninguém assim, pô, deixou de ter esse produto, deixou de ter aquilo. Até porque a Rússia, muito esperta, se conectou com a China e a China fornece tudo aquilo que o europeu e o estadunidense deixou de fornecer. Deixou. Eu tive lá em Pequim também, tem uma loja de produtos russos no centro de Pequim, vendendo tudo que tu pode imaginar. Russo também para os chineses. Então, tu chega nas ruas de Moscou, são muitos carros chineses, carros belíssimos, novos, elétricos, tem produtos chineses, os meios de pagamento, já que esses cartões de crédito se desconectaram da Rússia, você agora tem cartão de crédito chinês, que você pode usar, cartão de crédito indiano, você também tem essa questão, ou seja, os bancos russos não traíram a pátria. Porque aqui havia uma discussão se os bancos aqui iam acatar a lei Magnitsky ou não. E teve banco que acatou. Mesmo com ordem do Supremo e do governo, mandou não acatar. Lá não teve isso. Então é importante observarmos que a Rússia se manteve diante de todo esse cenário complexo de guerra. A guerra custa caro para a Rússia, mas a indústria de defesa russa é nacional. Entendeu? Ela não precisa catar peça dos outros. Aqui o Brasil, para vender o Tucano, o Brasil ia vender Tucanos, o avião Super Tucano para a Venezuela. Foi proibido de vender, porque tem componente americano, os americanos embarreiraram. Então, de Embraer, para que serve a Embraer se ela não consegue desenvolver nem o cacete desse material que ficou faltando? Chama as universidades públicas, qual é a peça para o Tucano ser 100% nacional? Tal. Então, nós vamos bancar isso. Vamos bancar essa peça e nós vamos vender Tucano para Deus e o mundo com a peça que era do americano, que agora pega essa maldita dessa peça, faz uma engenharia reversa, descobre como é que monta isso, monta e vamos embora. Perfeito. Eu queria encerrar, estamos caminhando para o final da conversa. Sempre, essa conversa vai longe sempre com o Pitillo, né? Muito longe. Conversa boa, camaradas, Pitillo é fera. Lembrando que ainda falta a China, vai ficar para a semana que vem a China. Pergunta ao professor Pitillo, como está sendo o apoio militar da Rússia à Venezuela? Você pode falar um pouco sobre isso para nós? A Rússia já vem apoiando a Venezuela, não é de hoje. Existe uma fábrica da Kalashnikov em Caracas. Se fabrica fuzil Kalashnikov, a nova versão, né, na Venezuela. Então já tem armamento russo lá bastante, mas veja, foi bom essa pergunta. O armamento para você se defender de um ataque estadunidense, ele é um armamento sensível e caro. Sensível e caro. Porque o ataque à Venezuela, eu vou falar disso mais tarde, ele vai ser um ataque que vem pelo mar. Então, esse ataque, ele é um ataque que são os bombardeios. A gente viu no Irã, é difícil você
atacar esses bombardeiros de longo curso que os americanos usam, né? É difícil isso. Você precisa de armas que são caras e sensíveis. Essas armas a Rússia tem usado na sua defesa hoje. Então, fabricar essas armas para fornecer para a Venezuela, fornecer para o Irã, fornecer para... A indústria russa ela não consegue isso. Por quê? Porque já tem a demanda do governo russo. Cada vez mais você tem que fabricar essas armas para se defender dos drones ucranianos. E agora, com a ameaça dos mísseis Storm Shadow, Tartus e com um possível Tomahawk, então a Rússia vai ter que intensificar as defesas de baterias antiaéreas de médio e longo alcance. E é isso que a Venezuela precisa. A Venezuela precisa desse material. Então não é fácil entregar isso para você defender um país do tamanho da Venezuela. Não é fácil. Imagina, a Rússia tem que se defender, olha o tamanho da Rússia. Ainda tem que fornecer para a Venezuela. Então isso não é fácil, porque são componentes sensíveis. Não é fácil. Inclusive, isso passa pela discussão de terras raras. Você precisa dos minérios das terras raras para esse tipo de arma. Mas a Rússia tem mandado, e mandou agora essa semana, sistemas de defesa antiaérea Pantsir e Buk. O que tem de mais barato e eficiente são os mísseis Igla, que significa agulha, que são aqueles mísseis que uma pessoa lança, que é lançar e largar. O cara lança e joga o lançador fora, aquilo faz uma festa lá em cima. Mas eles não conseguem abater os bombardeios, chamados bombardeios estratégicos, aqueles que jogam as superbombas, aquelas que foram jogadas no Líbano e aquelas que foram jogadas no Irã. Isso são armamentos muito sensíveis. Aí você precisa de S-400, você precisa de S-500, você precisa de grande quantidade de bateria, você precisa de instrumentos de contramedida. Por quê? Não adianta você ter uma bateria de S-400 e o americano vir com o equipamento dele de contramedida, embaralhar o teu sinal de radar, e aí você fica cego e não consegue usar a tua bateria. Foi o que aconteceu no Irã. O início do ataque israelense ao Irã, eles pegaram o Irã de surpresa porque eles silenciaram durante 20 minutos os radares iranianos. Então as baterias antiaéreas iranianas não funcionaram. Quando eles conseguiram restaurar o sistema, o Israel já não conseguiu fazer aquela festa que fez no primeiro momento. E aí o Irã passou a responder e arrebentou com Tel Aviv, esmagou Tel Aviv, foi aquele sofrimento. Só que, na Venezuela, olha o tamanho da Venezuela, você precisa cobrir todo aquele litoral. E os Estados Unidos têm muito dessas armas, mísseis guiados, submarinos, que você precisa conter essa arma antes dela chegar na linha litorânea. O problema de você ter um país no litoral é que os Estados Unidos podem botar toda a frota dele ali e lançar de uma vez 2, 3, 4, 5 mil mísseis, e aí fica difícil para o teu radar achar isso tudo. Sim. Fica muito difícil. Então, a Rússia tem fornecido material, mas isso leva tempo até que você consiga proteger um país do tamanho da Venezuela de maneira, não 100%, mas de maneira que o ataque não coloque em risco a infraestrutura defensiva. Então, ou seja, mesmo com apoio russo, a Venezuela, neste momento, está numa situação ainda muito fragilizada. Muito difícil. Diante de uma muito fragilizada. Você não consegue, Mauro, se defender dos Estados Unidos hoje. A Rússia se defenderia, a China se defenderia, mas a Venezuela ela não tem condição de se defender plenamente, porque a melhor defesa é o ataque. Você teria que, o navio está parado lá e está te atacando, a melhor maneira é você bombardear aquele navio e afundar ele. A Venezuela não tem meios para isso, entendeu? Porque as plataformas de lançamento contra você, não adianta você ficar se defendendo dos mísseis que saem dela. Você tem que neutralizar a plataforma de lançamento. E aí você precisaria de submarinos, você precisaria de mísseis terra-mar, de mísseis ar-mar, e aí você precisaria de uma força aérea de caça-bombardeiro vigorosa, você precisaria de navio antissubmarino. E a Venezuela tem alguns helicópteros antissubmarinos, mas não tem avião antissubmarino.
Então fica difícil a velocidade do ataque. Isso é uma coisa que eu acredito que, se não tiver ataque, a Venezuela não for destruída e a revolução seguir, daqui a 10, 15 anos a Venezuela vai ter uma capacidade de dissuasão, mas isso demora. Demora para ser construída, né? Tá bom. Que conversa boa, camarada. Estou lendo o Diogo de novo aqui. Pitilo é fera, de fato é fera, feríssima. Então, gente, é o seguinte: hoje à noite, às 10 horas da noite, tem Guerra Patriótica aqui com o Pitilo no Farol Brasil. Semana que vem, vou combinar com ele depois do horário, o Pitilo volta, vamos falar sobre a China. Faltou ainda a gente falar da China, desta viagem de Pitilo. Alguma coisa que as pessoas possam fazer para apoiar o Guerra Patriótica nesse momento, João Cláudio? A melhor coisa que pode fazer para me apoiar é entrar lá no Instagram, @Guerra Patriótica, me seguir lá e me ajudar com a venda dos meus livros que estão aqui, ó. Eles custam R$80. Entra lá no Instagram para comprar os meus livros e placas comigo, ó. O Exército Vermelho na Mira de Vargas, o livro do camarada Stalin, Stalin sobre a Grande Guerra Patriótica, e o Aço Vermelho, que eu falo aqui do Exército Vermelho, suas vitórias contra os nazistas. Está aqui, tudo aqui. R$80 cada livro desse, o frete é grátis para todo o Brasil, e se você comprar os 3, tu ainda leva uma placa histórica de brinde. Entra lá no Instagram, @Guerra Patriótica, e me ajuda a vender o livro. Você vai ter acesso a uma literatura de primeira e vai me ajudar a manter eu vivo aí até que a justiça sinalize. Perfeito. É isso aí. Gente, vamos lá, tá? Vamos lá, ó. Também recomendo. Eu já recebi um e Francis, já li. querida, beijo no coração. Não, olha a França, tá aí, tá? E eu super, super recomendo. É isso aí. Pitilo, se tudo... Se der certo, segunda que vem, 9h30, aqui de novo. Estamos Fechou. aqui. Fechado. Fechou, tá marcado. Mauro, Tá obrigado, bom? Obrigado, meu irmão. Beijo camarada. no coração a todos aí. Hurra! Um beijão pra você. Um beijão pra você. Tchau.